Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias, como a que nós vamos ver agora com o nosso convidado, um grande amigo nosso, amigo do Corpo de Bombeiros, profissional de muitos anos de carreira. Mas antes de a gente começar esse bate-papo, eu quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast, acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Nós aproveitamos também essa abertura para divulgar, estão abertas as inscrições para o guarda-vida temporário. Você jovem que tem boa habilidade natatória, que é surfista, quer trabalhar uma temporada com o bombeiro, inscreva-se no programa Bombeiros Temporários. Maiores informações você vai ter lá no site do bombeiro, www.cordebombeiros.sp.gov.br. Tá dada a dica, espero que vocês abracem a ideia, jovem que quer trabalhar no Corpo de Bombeiros. Estamos agora aqui para o nosso convidado, nosso agora querido, sim. O nome do cara é estrangeiro, né? É Max Alexandre Schroeder, tá certo? Tá certo. Tá mais ou menos certo. Mais ou menos. Tá dentro do desvio padrão. O Schroeder, como a gente fala aqui no nosso dia a dia, nosso Tenente Coronel Schroeder, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Schroeder, você que está aí numa carreira ainda nativa, né? Sim. Bastante intensa, né? A gente conhece bastante da sua história, porque convivemos muitos anos, mas muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, vir aqui dividir um pouquinho da sua experiência e das suas histórias e histórias no Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, né, pela lembrança, pelo convite. Foi um prazer realmente receber esse convite, poder estar aqui conversando, né, com o senhor, que é alguém que já esteve ombro a ombro, né, em inúmeras batalhas aí no Corpo de Bombeiros. É, bastante. A gente tem bastante história junto também, graças a Deus. Muita história. O Martinho Cefalio, o Schroeder não foi meu aluno, tá? É como o Martinho fala, você só convida seus alunos. Não. O Schroeder não foi meu aluno. Mas fui subordinado direto, né? Então fui tenente. Não, mas ele fala que só convida o aluno. Você só convida seus alunos. Não, ele não foi aluno. Cada 10 entrevistados, 8 são alunos do Pavão. Schroeder, a gente tem um formato aqui que a gente sempre faz. A primeira pergunta é sempre a mesma para todos os convidados. E você não vai escapar dessa também. O que levou o pequeno Max a querer ser policial militar e bombeiro? Então, na verdade, eu acho que assim, é uma história que ela não é tão quurta assim, né? Mas eu vou tentar chegar lá, né? Eu não fui uma criança que brinquei de bombeiro quando era pequeno, assim. E eu já fiz essa reflexão a respeito desse assunto, né? Porque depois eu me encontrei no Corpo de Bombeiros, né? E é uma profissão que eu amo, né? E eu me sinto à vontade, eu me sinto em casa aqui, né? Mas quando eu era criança, eu tinha um certo receio até de brincar de bombeiro. E eu acredito que isso tem um pouco a ver com o Joelma, né? Na década de 70, aquelas imagens do incêndio do Joelma, de 74, elas eram muito impactantes, né? Elas eram muito impactantes, né? Eu sou de 70, né? Eu tinha 4 anos e isso chamava a atenção, né? De ter visto aquelas cenas das pessoas saltando. Por menor que eu fosse, aquilo ficou um pouco na minha memória. Então, quando eu brincava, eu escolhia brincar de soldado, de bang-bang, polícia ladrão. Polícia ladrão, mas eu lembro de ter até uns brinquedos de bombeiros, mas eu tinha medo, né, na realidade. Como criança eu pensava, nossa, você, por exemplo, tá no meio das chamas, você morrer queimado deve ser muito doloroso, né? Então eu tinha um pouco de medo, né, quando eu era criança, com relação à profissão bombeiro. E lógico, né, a gente vai crescendo, a vida vai tomando outros rumos, outros caminhos, né? E eu tenho para mim que muitas das escolhas que eu fiz não fui eu que escolhi, né? Foi uma escolha, o destino falou, não, filho, vem por aqui, né? Me escolheu. Então, muitas vezes eu fui mais o escolhido do que eu escolhi, né, na minha vida, né? E eu acredito que aí, né, surgiu, né, depois eu indo para o Exército, ficando no CPUR, e posteriormente surgindo essa vontade de ser militar, né, na polícia, né, atuando já depois no policiamento, tudo, eu comecei a ter mais contato com o Corpo de Bombeiros efetivamente, né, nas ocorrências, né, do policiamento. E aí surgiu a curiosidade, surgiu o interesse, aí eu comecei a estudar um pouco mais o que era o bombeiro, o Corpo de Bombeiros, e recebi o convite de amigos, né, para vir para cá. E aí nesse momento, né, já no policiamento, surgiu aí essa vontade, né, de fazer o CBO. De fazer o CBO. Aí foi o que me trouxe para cá.
Mas é uma coisa assim que lá, quando eu era criancinha, não passava muito na minha cabeça, né? Mas acontece, é a história de muitos de nós, né? É a influência de um parente, quando a gente tem um parente, não é meu caso também, é uma referência que você tem, ou na maioria das vezes, né? Como você mesmo disse, né? O destino nos leva e somos escolhidos. E é Sim, verdade. Sim. E destino a gente sabe quem é, né? É o cara lá de cima. Exato. Ô, Schroeder, você é da turma de 9,6 da academia, né? Isso, eu sou de 96. Você entrou na academia em 94, é isso? Não, entrei em 93. 93. 5 de janeiro de 93. De 90, já tinha experiência do CPOR, né? Tinha feito CPOR, como eu fiz também. Isso. Já chegou milico, né? Cheguei bem milico. Mais milico que eu sou hoje. É verdade, é uma experiência muito marcante. Você trabalhou no policiamento aonde, ô Schroeder? Eu trabalhei no 2 de Ouro, né? No 2º Batalhão. Glória a ti, 2 de Ouro aguerrido. É isso. Que o Paulista Brioso criou. É o estrofe lá. É. E de lá, CBO e Isso, Bombeiros. de lá no CBO. Na verdade, assim, né? Eu acho que as coisas foram se encadeando, né? Eu num dado momento na minha vida eu nem pensava, né, em prestar concursos para a polícia ou para o exército, né? Eu não pensava em ser militar. Eu estava em escola técnica, né? Estudei na Escola Técnica Federal. Pensava em ser engenheiro. E aí, num outro momento na minha vida, eu Virou engenheiro, pô. Então, num outro momento eu falei, já sei o que eu não vou ser, não vou ser engenheiro, vou ser militar. Bom, agora eu sou militar e sou engenheiro. Então, por isso que eu falo que as escolhas nem sempre sou eu que faço, né? Elas vêm Mas é meio natural. de Deus. Né? A gente vai falar um pouco sobre isso também, claro, você tem Sim. sua história no Corpo de Bombeiros muito diversa, mas você tem também uma ligação muito forte com a área técnica, nós vamos falar já sobre isso. Mas antes disso, você foi operacional, evidentemente. Trabalhou no 3º GB, é isso? Sim, trabalhei no 3º Grupamento de Bombeiros, né? Eu, do 2 de Ouro, né, que eu fiquei lá por 2 anos, né, trabalhei em vários horários, comandei Força Tática, tudo, surgiu esses convites aí dos amigos, né, muitos que até serviram comigo depois, então, que me convidaram para prestar o CBO, né, foram fazer minha cabeça lá. O Simino trabalhou conosco. Simino, trabalhamos juntos. Simino, o Curatome, foram assim... Os colegas de turma. Colegas de turma, o Sedano, né, Sedano, também, que hoje é juiz. que hoje é juiz, já saiu do bombeiro faz um tempo, tá, um grande amigo. E eles, né, começaram a tentar me convencer a vir bombeiro, mas não precisou me convencer muito. Te cooptaram. Né? Eu já estava interessado, né? E aí surgiu a oportunidade e foi uma benção, né? Quando eu vim para cá no CBO de 99, nosso CBO é um CBO híbrido, né? Foi o primeiro CBO que foi para a escola de bombeiro, né? Isso, ele começou aqui na Sé, né, o SEIB, né, era aqui onde hoje é o CBM, e posteriormente, no meio do caminho, a gente foi acantonar na escola de bombeiros. Marchar no poeirão do pátio. Nossa, coturno marrom, ficava com a bota, parecia um paraquedista, né? Toda marrom, todo dia, marchava no terrão. Você tem fotos, você tem imagem disso aí da sua turma? Tenho. A gente tem algumas fotos, algumas bem legais, assim, da gente em treinamento e tal, e outras nem tanto, né? O pessoal no churrasco, já meio estragado. Você viveu isso, né? Você viveu que hoje aqui, daqui, né? A estrutura da formação do CBO, não, agora amanhã lá em Franco da Rocha. Então, foi mais ou menos assim, né? Foi mais ou menos do céu ao inferno, né? Mas foi muito divertido, foi uma grande aventura. Mas, assim, eu acho que essa é uma frase que traduz um pouco isso, foi uma grande aventura. A gente saiu daqui a gente tinha todo o conforto, né, de um quartel, né, onde a gente estava bem instalado, tinha alojamento, o refeitório era junto com os oficiais, tinha cantina, você saía no final do expediente... O metrô estava do outro lado da rua. O metrô estava ali na porta, eu resolvi terminar a faculdade de administração junto, então saía, já ia para a faculdade com tranquilidade, tudo pertinho, tudo fácil, né? E aí depois a gente foi para Franco da Rocha em condições não tão, né, agradáveis. Pois é, eu nunca tenho, vocês acantonaram, a palavra que você usou é perfeita, né? Foi um acantonamento. Foi um acantonamento. Foi verdade, mas você hoje lá na escola, olhar para trás, né, e ver onde nós chegamos, que orgulho que dá na gente. Dá né? muito orgulho, dá uma satisfação muito grande ir na escola de bombeiros, né? A gente costuma falar que é a joia da coroa, e realmente é motivo de orgulho para todo mundo, principalmente quem viu a escola como ela estava. Naquela época ela estava, né, ainda iniciando, tinha pessoal trabalhando lá, tinha como é que era o nome daquele programa? Pessoal, frente de trabalho. Frente de trabalho, né, tentando fazer alguma coisa, não tinha ainda chegado o recurso em quantidade, chegou justamente naquele ano, né,
muita aporte energia maior, foi colocada naquela muita época. energia, esforço de muita gente, né? Ali tem vários heróis anônimos ali que se dedicaram muito, né? A causa, desde de conseguir o recurso de fazer chegar isso daí Até pra executar escola, as obras que precisavam até ser feitas. Né? executar, né? Então, até os alunos que estavam ali no começo, eles entravam ali na baila, tinha pessoal que estava cumprindo pena, que ia lá trabalhar, lá, o Eu pessoal lembro do disso. presídio. Os apenados né? do presídio. Isso, iam prestar serviço lá, ajudar na obra, então era uma coisa meio inusitada, assim, é muito diferente, né? Como o senhor disse, marchar no terrão, era uma coisa meio diferente, e hoje a gente olha e vê como ficou. Você faz parte daquele grupo, né? Tem até uma obra lá, não sei que você conhece, evidentemente, está lá do lado do B5 da escola do Andrew Schack, um artista plástico que mora em Nova York, em que ele fez uma escultura ali representativa do que é a escola. Né? E uma das coisas que estão lá são os bloquetes. Os bloquetes. O pessoal mas isso daí carregar bloquete. Todo mundo carregou bloquete para fazer canteiro, para fazer piso, para fazer... Então, por que eu falo isso? Porque você faz parte daquele grupo, como muitos fazem, né, que literalmente assentaram tijolos na escola de bombeiros. Né? Sim. Então, estava bem incipiente, né? Estava iniciando realmente. Ali tinha chegado, acho que a primeira turma de alunos soldados. Vieram marchando lá de Pirituba. Aí veio o primeiro CBS e o primeiro CBO ali, né? Então, realmente era muito legal. No horário do almoço, quando dava um intervalinho no almoço, não tinha nem cama, não tinha nada para ninguém. A gente pegava e ia nadar na represa, voltava, se trocava rapidinho, ia para a sala de aula. Né, os instrutores também não estavam acostumados, então era comum, às vezes, você ter um problema do instrutor não conseguir chegar. Não conseguia chegar, tinha um acidente na Fernão Dias, aquelas coisas. Né? Então, assim, foi muito legal essa experiência. Isso também tornou o grupo muito unido, né? Foi um CBO que a gente... Você fez com a sua turma 9,5, mas com outras turmas também, né? Então tinha bastante pessoal da minha turma, de 96, e o pessoal de 97, né? Então tava o Palumbo junto, né? Outros caras. O Diógenes estava nessa aí também? Não, o Diógenes foi uma turma depois. Uma turma depois. Né? Na minha turma era eu, Irata, Almeida, Vitorino, uma galera lá. E você saiu do CBO, foi pro terceiro GB, é isso mesmo a sua história? Isso. Eu tive esse privilégio, né? Eu queria ir pro terceiro, né? Eu sou do Tatuapé, né? Somos, né? Do Tatuapé. A gente tem uma história bem parecida, assim, bem próxima ali na minha região. Então, eu queria muito ir pro terceiro GB e né, estudei que nem um louco porque eu queria sair entre os primeiros para poder ter a opção de escolher e sair bem no CBO, sair bem classificado, pude escolher, né? E eu queria servir no Belém. Porque eu fui, né, quando eu conheci o quartel do Belém, a gente foi fazer exercícios lá e tal. Pô, e tava novinho, né? O Harrison tinha acabado de reformar. Isso, tinha passado por lá o Harrison, tinha passado o Itinossi, o Said, né? Então, assim, lá era um lugar que tinha tradição de excelentes oficiais que passaram por lá, a tropa de lá era muito enquadrada, era muito profissional, né? Era um tempo ainda que os postos de bombeiros tinham um efetivo grande, né? Então... E os exercícios? Muitos exercícios do CBO, não tinha a ESB, né? Fazia lá, eu lembro das aulas do Coronel Repulho. Então, Capitão Repulho. Mangueira. Exatamente, DPI, lá na quadra do Belém. Então, aquilo era muito legal. Então, quando eu fui lá, conheci o Belém, eu falei, putz, eu quero comandar esse quartel aqui. Então, eu estudei e o que acabou acontecendo, né? Durante o CBO, a gente acaba estagiando, né? Estagiei lá no primeiro GB, estagiei no terceiro, e a gente acaba participando de algumas ocorrências e tal. Mas aí quando eu estava já no final do CBO, eu estava no primeiro GB e deu uma ocorrência grande ali na antiga indústria Vida Alimentos, que fica no pé do viaduto ali, onde hoje tem o Shopping Moca. Shopping Moca. E eu fui atender, acho que foi o Lago que estava comigo, eu já estava respondendo como oficial de área, mas o Lago era o supervisor do área. Supervisor do área. Então, a gente tinha tirado serviço, já tinha atendido outras ocorrências e tal, mas deu aquela ocorrência de noite, e era uma ocorrência com uma carreta com 2 cilindros enormes de hidrogênio, e aquilo assim, aceso, parecia um jato, né? E a gente consultando, né, olhando na biquinha, conversando com o Cobom, o pessoal pesquisou e falou, olha, se isso aí explodir, vai arrancar uns 500 metros em volta, aí tudo que tem aí, tem uma comunidade ali do lado, tudo, falou, nossa, né? Então fui para lá, e a ocorrência durou a noite inteira, nós gastamos água pra caramba para conseguir resfriar aqueles cilindros, e foi até na época o secretário de segurança, que na época era o Petreluzzi, no meio da madrugada ele apareceu lá, foi rondar a gente, do nada. Foi estranho, né? Mas
foi curioso, foi uma ocorrência importante, e nessa ocorrência eu conheci o então Capitão Repulho, porque o Repulho ele estava fazendo o CAO, e quem estava dando aula para a gente era o Capitão Garçom e o Itinossi. E aí eu conheci o então Capitão Repulho, né, e a gente trabalhou junto. No final da ocorrência, a gente conseguiu se aproximar lá do cilindro e fechar o cilindro. Quem fechou a válvula foi o Repulho. Quem estava fazendo o resfriamento era eu e mais o Bahia, né? Caraca. Do Bahia. E pô, foi uma ocorrência muito bacana, né? E eu já cheguei para ele e falei: ô capitão, tem vaga lá no Belém? Sempre fui cara de pau, né? Aí eu cheguei nele e falei: ô capitão, tem vaga lá no Belém? Ele falou: vai abrir vaga lá no terceiro, né? Quem sabe dá certo você trabalhar lá comigo? Tá bom. E deu, né? E deu, né? Deu. Foram quantos anos de terceiro GB, Xará? 6 anos. 6 anos. 6 anos. Qual ocorrência que te marcou nesse período dos 6 anos? Tem várias, eu sei, né? Você tirou área muitos anos lá. Uma que você lembra? Eu vou contar uma que tem uma peculiaridade, eu vou contar assim, uma que eu acho que uma que me marcou foi a da Cofema, né? Eu lembro que foi uma ocorrência onde, né, teve um colapso daquelas estruturas de porta-pallets que eram altíssimos ali e tinha uma grande quantidade de ferramentas, e essa ocorrência aí, uma dessas estruturas colapsou e foi derrubando todas as demais. Então foi como um soterramento com as ferramentas pesado, ali, né? Pesado, e os funcionários ficaram todos presos embaixo, alguns tiveram as pernas ali prensadas, né? É uma época mais romântica do bombeiro, né? Então assim, era obrigatório, oficial, todos tinham que ir, né? Então a gente estava no alojamento de oficiais, eu era comando de área, acredito, e todos os oficiais pularam na viatura e foi todo mundo para ocorrência, né? Era muito comum isso. E foi o coronel Jair Paca de Lima e tal. E ele estava comandando a ocorrência, né? Ele era o CBM, né? O coronel Jair. Acho que era o E ele era louco para usar a viatura do Sequoia, lembra? Estava começando a usar a viatura do Sequoia. Então, e aí foi uma ocorrência que a gente conseguiu entrar, né, por dentro das estruturas, achar ali os vazios e localizar algumas vítimas. A gente trabalhou em local de risco, mas a gente conseguiu fazer os cortes, acessar, tirar algumas delas. Então, para mim foi uma ocorrência que chamou bastante atenção, que ficou na minha memória, né? A gente atuou ali numa área de risco, né? Então, assim como em outras ocorrências, foi uma daquelas que eu falei, não sei não se dessa daqui eu vou sair, né? Porque a gente se coloca numa situação de risco na hora, e depois quando você olha e fala, isso aqui está instável, pode descer na minha cabeça e me esmagar a qualquer momento. Então eu lembro que estava eu, nessa ocorrência estava o Irata, também ali nesse mesmo lugar, e deu tudo certo, a gente conseguiu tirar as vítimas, né? Eu não lembro se teve óbito, acho que não, a gente conseguiu tirar, com lesões graves vários, né? Mas foi uma ocorrência que marcou. Você sabe uma ocorrência que eu lembro? Eu não sei se foi você, cara, mas eu acho que eu já era capitão. Não, já era capitão com certeza. Aquele do elevador que despencou com os trabalhadores da obra, você lembra dessa? Eu não O lembro. elevador aquele elevador que usa quando está construindo prédio, né? Sim. Que não é um elevador de passageiro, ele é um elevador de obra mesmo. de obra, exatamente, né? Lá no terceiro. No terceiro. Que o elevador desceu, né, em queda livre. E bem na hora que os trabalhadores estavam subindo para. Foi logo na minha chegada lá no terceiro. Acho que eu fui nessa ocorrência. Você deve ter ido também, mas do terceiro teve muitas ocorrências lá, né? Várias, né? Mas essa aí eu lembro, foi logo que eu cheguei lá. Eu lembro de uma legal com o senhor. Qual foi? Aquela que a gente pegou em Franco da Rocha. Essa aí é um capítulo à parte. Não, mas essa não tinha nada a ver, né? Não tinha nada a ver, mas teve tudo a ver. Teve tudo a ver. A gente foi dar o treinamento em Franco da Rocha, na hora que a gente saiu, a gente foi apoiar a viatura. A mãozinha. Né? A gente viu a viatura passando, aí ouvimos no rádio a viatura do 5º indo atender. A gente falou, a gente cheio de material de altura. Tinha acabado de fazer um treinamento. A gente fez o treinamento, o senhor estava fazendo treinamento de altura, o pessoal estava fazendo treinamento de operação enchente, e nós dois com a viatura cheia de equipamento. A criança que caiu no posto. Isso, a menininha. Tinha um policial militar da reserva. Isso. Bravamente já tinha descido pelo cano. Isso, e a gente montou a estrutura para tirar. Isso, a gente montou uma estrutura que parecia aquela coisa de aula. Tava com todo o material na verdade. Aula, cheio de polias, né? Cara, placa de ancoragem. Essa ocorrência que você lembra, não lembrava, essa ocorrência realmente era para acontecer e a gente está passando ali. Foi para isso que a gente foi lá. Não foi o treinamento, foi para atender essa ocorrência. Foi para atender essa ocorrência, a gente estava com material, com equipamento. E foi uma ocorrência muito legal, porque o resultado foi muito positivo, a gente conseguiu tirar a menina bem,
estabilizado. O antigão segurança. tava todo ralado, né? Porque ele se machucou para Cara, se descer no machucou. posto. Foi uma ocorrência bonita, né? Linda, linda. E no anonimato, né? Foi. Boa. Foi no anonimato. Tudo bem que só bateu a viatura, depois teve que Puta, consertar. eu bati a viatura aí. Na hora que eu fui entrar, Tomou uma paulada na viatura. Agora deixa aí, depois a gente vê o que faz. Eu vou te contar que quem consertou a viatura pra nós, você lembra? Não. Foi o Melo, pô. Ah, é verdade. Comandante Bombeiro. Melo era o motomé. Cheguei na segunda-feira, Melão, pô, deu uma ocorrência assim, foi um papo, o cara veio, bateu. Na verdade, deu uma encostada, né? Deu uma batida na parte de trás da viatura. Não, tinha comigo. Foi lá, consertou a viatura e. É o motomec do terceiro. Pau na máquina. Era o Melão. Pô, muito legal. Muito legal. Muito legal isso aí. Eu me lembro, Schroeder, quando eu tava lá ainda, né? Quando você recebeu o convite para vir para cá. Conta essa história. Aí começa a sua história da ligação forte, que eu já falei no começo do bate-papo, com a área técnica. Conta essa história aí. Sim. O convite para vir para a técnica, né? Eu acho que ele veio. Eu já estava há 6 anos, eu já era um dos tenentes mais antigos do terceiro, e eu acredito que é natural também do oficial, com o tempo, ele ter que assumir novas funções e deixar um pouco o atendimento operacional. Eu gostava muito do terceiro, gosto, né? Minha unidade de coração. Então, eu não tinha muita vontade de sair dali. Eu estava próximo de casa, eu estava comandando postos que assim, eu me sentia muito feliz de poder passar o conhecimento para a tropa, né? Eu vivia muito intensamente essa fase operacional, né? Então, eu fiquei no Belém bastante tempo, depois fui para Vila Formosa, onde eu pude fazer um trabalho. Na época que o senhor estava lá, eu fui do Belém para Vila Formosa, né? Fomos lá para tentar dar um up, né? Tinha ficado um tempo sem resolveu o vazamento lá. Resolveu o vazamento de água e tal. E foi um grande prêmio, né? Eu tinha operado o joelho, tinha rompido os ligamentos, então ali eu consegui me recuperar. Foi uma tropa muito boa, foi muito legal de trabalhar lá. Depois fui para Moca, né? E ali, já estando na Moca também, a gente começava a receber a visita dos amigos que já estavam na central, né? E aí surge realmente o convite, né? Por parte do então tenente antigo Tinossi e do Major Repúlio, né? E são 2 pessoas que eu gosto muito, né? O Coronel Repúlio vai ser entrevistado depois do feriado. Muito legal, muito legal, né? Companheirão. E meu vizinho, né? Teu vizinho, né? Mora no mesmo prédio, né? Mora no 7º andar. Né? Então, aí nesse momento, quando eu recebo esse convite, né, vindo do Tinossi, do Coronel Repúlio, aí eu percebi que realmente não dava para negar, né, porque eram pessoas que também tinham trabalhado comigo, que tinham muita confiança no meu trabalho. No Belém, eu acho que até uma coisa que eu acho que é legal de comentar, eu tive a oportunidade de, junto com o Repúlio, trabalhar na questão das MOBs, né? Sim, então, me lembro muito bem disso. Foi uma época onde a gente teve a multiplicação aí de postos na cidade, né? Então a gente estava com 6 postos no terceiro. Inaugurou o Tatuapé, inaugurou... Isso. que chama lá em cima? Aí o senhor que levou o Sub-GB pro Tatuapé. Foi o meu primeiro ato quando eu cheguei lá. Então. Depois da segunda rebelião da FEBEM, que o menor pulou o muro e caiu em cima do teto do meu carro, eu acho melhor eu mudar a sede desse negócio aqui. Não, verdade. Foi uma boa, né? E ficou ali do lado do parque, ali é um lugar muito legal, né? Então ali nós tivemos um aumento significativo do número de postos, né? E tivemos que adequar o efetivo, tudo. E aí já demonstra que na época o Corpo de Bombeiros ele tinha uma preocupação muito grande com a questão do tempo-resposta, né? Aqueles conceitos que a gente aprendia no resgate, de realmente chegar dentro de um tempo de poder adotar medidas que fossem mais efetivas para as vítimas, né? Então, dali a gente estava inovando, buscando chegar mais rápido na vítima, tentando chegar dentro de 10, 12 minutos, né? O que a gente buscava. E aí a gente distribuiu melhor o nosso efetivo, né? Através dos postos novos. Mas ainda assim a gente queria algo mais, né? Então a gente começou a trabalhar na questão das MOBs, né? Foi um projeto que foi desenvolvido pelo então Capitão Repúlio, e eu estava ali auxiliando, né, nesse processo, né, de compra de material, de teste de equipamento, de treinamento de tropa, né? Dos riscos envolvidos com as vantagens inerentes aos riscos e os riscos inerentes às vantagens. Sempre uma análise de risco, né? Foi muito legal. E aí, depois de todo esse processo, né, quando eu recebi o convite dele, de nós para ir para a DAT, né, para a Divisão de Atividades Técnicas, aí eu achei que realmente já era o momento de mudar de áreas, de aprender algo diferente, né? Já estava bastante tempo mexendo com operacional. Bom, aí você foi lá de tenente a tenente-coronel. Ou errei na conta? Não errou. Lá eu fui tudo. Na DAT eu fui desde vistoriador, analista, chefe do atendimento ao público, chefe da vistoria, chefe da parte de fiscalização, né, chefe da análise eu não fui porque a análise mudou
né? Eu fui chefe assim, né? Interino várias vezes, mas quando eu já era capitão, no que eu fui fazer o CAO, né? Me afastei, foi o momento em que houve a criação da DAC, né? Da centralização da Centralização da análise. Então foi um processo Obra também, do Coronel Repúlio. Exato, do Repúlio, né? E o primeiro chefe foi lá o Itinócio. O Itinócio. Então, assim, foi uma empreitada muito grande, né? Focada em centralizar esses processos, que na época era muito mais difícil que hoje, diga-se de passagem, porque nós estamos falando em 2013, 2012, não, 2013 mesmo. É uma época onde a gente não tinha ainda o sistema Via Fácil operando. Foi na unha o negócio, né? Foi. Então os projetos eram todos físicos, né? Então, assim, a gente estava iniciando o processo do sistema Via Fácil Bombeiros. Da digitalização dos processos que veio depois, né? Os processos eram físicos, então eles tinham que vir do interior, tinham transporte disso daí, então era complicado. Hoje já é diferente, né? A gente trabalha com processos digitais. Mas foi esse o momento, né, que a gente acabou indo para a DAT, foi em 2006, né? A gente começou a estagiar lá com o DIB, com o Vasco, com o Curatone, né? Mas basicamente eu diria que você foi um cara que pegou todo esse processo de transformação, né, da atividade técnica. Você já fez a referência aí da digitalização dos processos, da centralização, que trouxe mudanças muito importantes. Mas você é o geochefe, né? Você olhando para trás, quando você chegou e agora, qual é a principal diferença que você enxerga? Então eu acho que a principal diferença foi a sistematização. Quando eu cheguei, era tudo muito no papel ainda, né? O AVCB ele era impresso numa impressora matricial, era assinado, as vistorias elas eram realizadas, né, com papel carbono. Então você preenchia um papelzinho carbono, ali que você dava uma via pro... Dava uma via, a primeira via ficava com ele, a segunda via ficava no projeto, a gente trazia o projeto. Para a pessoa dar entrada num processo de AVCB era um sofrimento. Porque ela pasta. E assim, tinha que ir lá para o atendimento ao público, pegar fila para pegar a senha, pegava a senha, esperava, e era chamado num balcão, aí lá presente falava o que queria, o soldado que estava no balcão calculava quanto que ele ia ter que pagar de taxa na hora, aí ia ver se o projeto estava lá, se localizava. Ia no banco pagar, voltar. Tudo bem, tá aqui, ó, vai no banco e paga esse valor. Aí o cara ia no banco, pegava a fila do banco, né? Tinha um lado bom também, que o pessoal mais antigo, os aposentados, tudo eles se encontrava tudo na ali, fila, né? Do banco, era uma festa, né? Então tinha esse lado, mas para o cidadão assim, um negócio muito... Não, um negócio terrível, né? Uma coisa assim, realmente ultrapassada, né? Mas aí é que o que eu vejo que o bombeiro sempre teve essa busca da inovação, de se modernizar, de se reinventar, e aí teve esse projeto, né, de entrar com um sistema realmente para facilitar toda essa parte, desde o protocolo até a emissão do auto de vistoria, né, da licença, né, que hoje a gente chama de licença, mas lá atrás, antigamente, chamava de vistoria do bombeiro. Tirar a vistoria do bombeiro era tirar o AVCB, não existia TACB, não existia CLCB, né, era tudo muito arcaico ainda, tudo no papel. Então, com isso, né, você passa a ter um sistema que ele controla, ele torna mais fácil o acesso do cidadão. Ele torna mais transparente todo o processo. Que eu acho que é uma das melhores coisas, além da agilidade, claro. O processo nosso é totalmente rastreável. Então, a gente sabe na mão de quem passou, com quanto tempo ficou e qual foi o parecer da pessoa. Né? Um processo não é feito nunca por um único bombeiro. Então, ele passa pela mão do vistoriador, mas depois ele passa pelo chefe da vistoria antes para ser aprovado ou para ser validado. Nós temos tudo isso daí muito bem documentado e tudo está ali para sempre, né? Esses dados não se perdem. Então isso facilita toda a questão da auditoria, né? Isso de compliance, de controles efetivamente organizacionais. Então essa parte de controles ela deu um upgrade muito grande, né? Eu acho que teve um empenho muito grande, os oficiais trabalharam naquela época, né? Então a gente tinha o pessoal no DSCI ali, né? Então Major Adilson, Cicerelli, né? Major Adilson, hoje Coronel da Reserva. Coronel da Reserva. Né? O Cicerelli, Turato, entre outros que passaram por lá, né? Não dá para citar todo mundo, mas que a gente sempre acaba quem eu não citar, me desculpa, aí, tá? Sempre. Só peguei alguns ícones aí, tá? Mas assim, foi um trabalho muito importante para o Corpo de Bombeiros. Eu entendo que foi uma revolução no serviço de segurança contra incêndio, a implantação de um sistema
e do sistema via fácil. Tanto é verdade que você está falando, que logo na sequência vieram os outros estados, né, que até Sim, hoje, né, sim. vêm aqui, entenderam e fizeram coisas até melhores do que a nossa, né, Sim, porque às vezes sim. o volume é menor, Sim. enfim, mas realmente foi uma virada, Sim, né? mas a gente não está estagnado, né? A gente continua estudando. Para onde está indo isso? Então, a gente tem um processo, né, que a gente está estudando, já tem um projeto nosso para evoluir ainda mais o Via Fácil, né, o que a gente chama de processo de transformação digital. E a ideia realmente é que a gente consiga tornar esse processo ainda mais intuitivo, né, tornar a nossa plataforma ainda mais amigável para o usuário, né, que a gente consiga adicionar essas novas tecnologias, que a gente consiga, né, ter uma leitura facial, ter alguma coisa que facilite para não ter que ficar juntando a assinatura do engenheiro, ter que escanear documentos, subir PDF, são coisas que a gente quer abolir. Né? A gente quer Eu acho que nós vamos chegar, Sim, sim. se eu tiver, nós vamos chegar na análise digital daqui a pouco, né? Sim, não, também. Com Tá inteligência artificial. Dentro do escopo desse projeto de transformação digital, a gente, né, também pensa, né, nessa questão do web service de web service com CREA, com Calc, né, para que a gente possa não precisar conferir uma ART, que a gente saiba que ela já está válida pelo próprio órgão, né, que representa lá o responsável técnico, não precisar mais juntar esses documentos e pesar isso daí dentro de um arquivo, né, a gente ter essas informações já instantâneas, né, e a própria análise, uma parte dela pelo menos, a parte daquilo que é poderia chamar de arroz com feijão, né, aquilo que é o mais normal. Análise digital, uso de inteligência hidrante, artificial. Né, a gente usar a inteligência artificial, né, e deixar apenas, né, o analista para casos mais específicos, mais complexos, que demandam realmente uma análise mais aprofundada. Pensa na agilidade que vai ter isso, hein, Schroeder? Sim, sim, esse é o foco, né? Eu tenho 3 palavras que eu uso com muita frequência, né, dentro do departamento, sem demagogia, eu repito essas palavras aí frequentemente, né, de que as premissas que a gente tem para trabalhar na segurança contra incêndio tem que ser a questão do prazo, do padrão e da transparência. Então, quando eu falo em prazo, né, eu acredito que realmente o prazo curto é o que o usuário deseja, porque as pessoas elas querem realmente um serviço que seja ágil. As pessoas vão lá, fazem, prestam a informação, mas todos querem que o seu processo seja rápido. Ninguém quer que o processo demore 1 mês, 2 meses. As pessoas querem em pouco tempo a sua resposta. E para a gente é interessante que isso aconteça assim. Isso atende ao nosso anseio de buscar uma regularização o mais rápido possível para as pessoas, atende a critérios de compliance, né, traz uma segurança institucional maior. A questão da padronização ela é importante porque o Corpo de Bombeiros é muito grande, nós temos unidades, nós temos as SATs, né, que são... Que continuam ainda fazendo as vistorias, fazem isso tá nas SATs vistorias, ainda, né? Fazem a parte de fiscalização e estão nas unidades operacionais. Né? Aqui na Grande São Paulo, né, e foi algo que aconteceu quando eu era chefe da DAT, nós centralizamos toda a vistoria. Então, antes, quando eu era capitão na DAT, até a fase de capitão, a gente só trabalhava na capital. Quando eu passei a chefe, eu ganhei uma missão no Grande São Paulo. Num tal de Max Mena. 39 municípios. Falou, Cidadão, tudo bem, ó, parabéns, você foi promovido, você vai assumir a DAT, mas é o seguinte, eu quero que você centralize toda a vistoria aqui na capital. Falei, pô, bem na minha vez. Bem na minha vez. A tecnologia também acabou facilitando tudo isso, né? Facilitou. A gente teve um trabalho, né, grande de planejamento. Também não fizemos isso de forma atropelada, foi feito com planejamento. Sabe o que eu acho também que foi uma grande sacada, Schroeder, estou me lembrando agora, foi a reengenharia das pessoas. Porque quando nós chegamos no bombeiro, você também é dessa época, quem fazia análise de projeto era oficial. Quem fazia vistoria era oficial, né? Tenente. Sim. Que todo mundo sabe, quem está na nossa carreira, a transformação que houve isso nas vagas de tenentes. E aí, chegou uma hora que se a gente não tivesse buscado a mão de obra especializada dos nossos sargentos, como é que a gente estaria fazendo hoje? Tanto a análise quanto a vistoria. Mais que isso, né? Na realidade, nós buscamos mudança nos processos. Exatamente. Então, assim, eu falei do Via Fácil em 2014, que foi, eu acho que realmente é um marco dentro do Corpo de Bombeiros, é uma revolução. Mas em 2014 nós tivemos um outro marco, que é o quê? A criação do CLCB. O CLCB, ele é uma mudança de cultura. Ele pensa fora da casinha, daquele quadrado que a gente estava acostumado. Né? Até então, haviam discussões intensas entre quem era da área técnica e dos oficiais, como que nós teríamos braço para resolver todos os problemas e dar conta da quantidade de regularização que viria pela frente. Porque já vinha num crescimento exponencial. Isso porque na época nós não tínhamos ainda a fiscalização. Exatamente, só tinha vistoria. Então a gente sabia que estava crescendo o número de regularização, mas a gente falava, mas olha, a gente não tem efetivo para ficar mandando o sargento fazer a vistoria.
dentro da cabeça de quem estava naquele momento na técnica, o paradigma é assim, ó, nós temos que ir em todas as vistorias, tem que ir o bombeiro lá e olhar, né? E aí o que acontece, né? Aí também, citando, né, quem veio com essa ideia foi o então o comandante CBM lá, o Coronel Renzi, né? Ele chamou o então Capitão Casaça, Major Casaça, e falou para ele, você vai acabar com o PTS, do jeito dele, né? Eu lembro disso. Deve ter falado, foi mais ou menos assim, né? Você vai acabar com o PTS. Acabar com o PTS? Como assim acabar com o PTS? Projeto Técnico Simplificado. Isso, com o Projeto Técnico Simplificado. Mas não é, o que ele estava querendo dizer era justamente isso. Que em alguns processos... Tem que ser ágil. A gente tinha que ter agilidade, automático. a gente tinha que mudar a forma de fazer esse processo. Não era cabível a gente pegar um bombeiro, colocar numa viatura aqui na Sé e deslocar até Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, para fazer uma vistoria e olhar 2 extintores numa farmácia pequenininha. De 140 metros quadrados. Então não tinha sentido. Então foi uma visão importante que quebrou esse paradigma, porque a gente estava fazendo outras coisas, mudando validade de AVCB, aumentando para poder ter braço para fazer. E ali foi uma mudança. Falou, não, peraí, a gente não precisa olhar tudo, né? Existe o responsável técnico, é um engenheiro, é um arquiteto, é um profissional da área técnico, e ele está assinando uma RT, está se responsabilizando que ele foi no local, que ele olhou. E outra, mais que isso, nós temos recursos tecnológicos hoje que permitem a gente confirmar se realmente isso é verdade. A gente pode pedir para ele mandar a fotografia, a gente pode olhar pelo Google Earth, isso daí foi uma coisa que eu coloquei. Vamos olhar no Google Earth. Genial. A tecnologia, como eu disse, ajudou pra caramba. Ajudou. Né? Então a gente passou a olhar no Google Earth para ver se aquela edificação ela realmente era um prédio. Se não era uma farmácia, em cima tinha um prédio de 20 andares, né? Exato. E aí, quando a gente pegou essa expertise aí, ficou muito mais fácil, porque você pegava o endereço, olhava no Google Earth e falava, não, realmente, ó, é um sobradinho, ele está propondo aqui, está mostrando 2 pavimentos, não sei o que, isso aqui não CLCB. tem risco. CLCB está emitido, não quer dizer que a gente não possa vistoriar posteriormente, pode, né, como ainda mais hoje. E vez ou outra tem, lógico. Né? Tem, porque também a gente acaba recebendo informações, quer seja através na parte de fiscalização, né? A gente tem várias formas de fazer a fiscalização. A gente tem através do próprio plano de fiscalização, que é com base em estatística e no planejamento do bombeiro, mas a gente trabalha muito em cima daquilo que é solicitado pelo Ministério Público, claro, ou pela Justiça, ou até através de denúncias. Ou outros órgãos que nos acionam. Fale conosco, vem a denúncia, a gente vai lá, constata que está irregular, a gente toma providência. Então aí, a partir daí, teve essa mudança de mentalidade, do tipo assim, olha, eu não preciso estar presencialmente no local. Eu posso ter certeza de que aquele local está seguro a partir da informação prestada por um profissional responsável, que obviamente também... Por aquelas informações que até digitalmente eu consigo reunir. Checar. Claro. Então isso também foi uma coisa importante que aconteceu em 2014, né? Quem fez o trabalho disso daí foi o Casaça, né? E montou direitinho e depois foi desenvolvido pela equipe do DSPCI. Então foi algo também bastante importante que impactou muito no serviço. Hoje a gente pensa também em ampliar esses processos, né? Então tudo isso vai no caminho dessa nova fase que a gente espera daqui a não muito tempo, talvez daqui a 1, 2 anos a gente possa estar entrando com essa nova fase com relação à transformação digital, dando um upgrade ainda maior com relação ao que a gente tem hoje em termos de via fácil. O Ostrowski, né, que aposentou recentemente, né, deixou várias sugestões aí, trabalhou forte. Sim, trabalhou nisso daí também. E aí cada um que passa bota ali um tijolo nessa obra aí, né? E vai aperfeiçoando o processo, claro. Eu costumo usar como exemplo a maca-cesto, né? Que a gente usa no salvamento terrestre lá, né? Quando tá subindo a Serra do Mar no salvamento terrestre, a gente vai carregando a maca-cesto, chega uma hora que você não aguenta mais, você passa com outro cara carregar um pouco, né? Você fala, não aguento mais, segura aí. Então a gente tem que ir carregando essa maca-cesto e revezando, né? E passando para a mão dos mais jovens, e eles têm que levar essa vítima e colocar em local seguro lá para poder ser transportada, né? Schroeder, a gente está às vésperas aí, né? Eu sei que você está trabalhando nisso, né? Que é uma revisão das nossas instruções técnicas, das nossas normas, né? O que você pode falar sobre isso, assim, dando uma antecipada? O que nós estamos fazendo com essa revisão de TI? Qual que é o objetivo disso? Então, na realidade, assim, o governo do estado, né? Ele está comprometido com essa questão de atrair, né? De uma forma mais intensa a questão da atividade empresarial, de viabilizar mais ainda o negócio, né, no estado de São Paulo. Então isso é o que o governador já tinha colocado na campanha dele e ele está implementando também agora, uma vez que está no governo. Então a gente participou de algumas reuniões junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico
onde isso foi colocado, né, num projeto de tornar ainda o estado mais atrativo, né, e que ele viabilize mais o negócio. Então, diante disso, surgiu um decreto, né, que saiu no final de setembro, né, relacionado à liberdade econômica. Que atinge vários órgãos da administração Vários pública. órgãos. Então, Também. esse decreto ele não aborda apenas a questão do Corpo de Bombeiros, tem os demais órgãos, né? Então, Sabesp, CETESB, dentre outros, né? E a ideia realmente é viabilizar ainda mais o negócio, facilitar esse processo de liberação de licença, de alvará, para que o empresário consiga funcionar num tempo muito curto, né? Rapidamente, não tenha grandes dificuldades burocráticas para. Mas isso está indo para qual direção, Schroeder? A gente vai ampliar talvez essa questão da abrangência dos CLCBs, dos PTS, está caminhando nessa direção? Então, na realidade, assim, existem alguns processos que nós entendemos que eles podem eventualmente ser liberados de licença, né? Porque nós não estamos falando especificamente das ocupações, nós estamos falando das atividades econômicas, né? Atividades empresariais, atividades econômicas que são desenvolvidas, né? Que tem a ver com a questão dos quinais, né? Então, alguns quinais desenvolvidos em determinadas edificações e determinadas condições, eles vão estar isentos, né? Então, nós tivemos que, em função desse novo decreto, fazer as adequações da legislação do bombeiro. Então nós criamos aí já um novo decreto do bombeiro que está em análise lá pela Secretaria de Segurança Pública para ser encaminhado para o governador, já abordando esse aspecto da liberdade econômica, e nós, em função disso também, toda vez que sai um novo decreto, a gente tem que revisar todas as ITs. Então as ITs estão sendo revisadas. As que vão ser mais impactadas em função dessa questão da liberdade econômica são efetivamente a IT01, a IT42, que cuida das edificações de baixo risco, né? IT15 vai contemplar alguma coisa? A IT17 vai contemplar alguma coisa? Também vai ter alguns ajustes na IT17. Então, todas as ITs, elas tinham algumas coisas que estavam já em estudo, já existiam as comissões efetivamente trabalhando, mas aí se tornou oportuno. Eu estava com a IT43 pronta para publicar uma versão nova dela, então a gente até segurou um pouquinho para já soltar todas as instruções técnicas ao mesmo tempo após a publicação do nosso decreto. Então, assim, essa questão das atividades econômicas, o que a gente buscou, né, que aquele que exerce a sua atividade econômica em locais que, por exemplo, aquela pessoa que trabalha na sua própria residência, né, o endereço da empresa, da MEI da pessoa, é a própria residência dela. Então, não tem como exigir uma licença, né, no caso de uma pessoa que está exercendo a sua atividade lá no home office no seu apartamento. Então ela vai ser liberada para continuar com o seu processo de emissão lá de alvará, de funcionamento, tudo direitinho. Sem a presença do AVCB. Sem a necessidade do CLCB ou AVCB. Isso não impacta nada para o bombeiro. Zero. Porque a gente já isentava essa edificação. A gente não estava falando de Na atividade. verdade, se ela é residencial, ela já tem um outro regramento do próprio prédio, por exemplo. Existem profissionais que exercem a sua atividade econômica também sem ter uma residência, sem ter um local fixo. Ele exerce em outras residências. Então, por exemplo, o pintor, o encanador, o pedreiro, que ele tem só um endereço para receber correspondência, mas ele trabalha fora. Então, isso daí também não há porque, nesse caso, dele estar registrando lá a atividade econômica dele, ele tem que buscar uma licença no Corpo de Bombeiros. Então, isso também já está isento. E nós estamos estabelecendo um critério que provavelmente deve ser adotado de ter uma área mínima para edificações térreas ali de até 100 metros térreo, com saída direta para a rua, que se a atividade for desenvolvida ali e não tiver nenhum risco específico, por exemplo, não tiver o uso de inflamáveis, não tiver gás em quantidade, nada, que ele também, estando nessa condição, ele vai estar dispensado da emissão de licença do Corpo de Bombeiros. Então isso aí a gente acredita que vai impactar pouco em termos de CLCB, são poucas edificações com essa característica e ainda assim a gente leva em conta muito a questão do risco. A gente não compromete a gestão de risco, né? Isso, porque a nossa missão é a preservação da vida, do meio ambiente e patrimônio. Então a gente não pode, mesmo que seja importante a gente incentivar a questão econômica, isso tem que ocorrer em consonância, né, com a questão da segurança das pessoas. Então isso daí a gente não vai abrir mão, né, mas estatisticamente esses números são baixos, então a gente entende que é viável, né, e esse processo ele é um processo que pode passar por reavaliações periódicas, tá, no próprio decreto que foi assinado pelo governador, que tem que ser reavaliado,
Então isso vai estar regulado numa portaria do Comando do Bombeiro, que vai estar atrelada ao decreto, e nessa portaria nós vamos ter os quinais que vão estar sujeitos a essas regras. Nessas modificações, a gente já está colocando alguma coisa desses novos desafios que estão apresentando aí, que são as baterias de lítio, painel fotovoltaico, Sim. isso está caminhando para isso também. Que são desafios que a tecnologia vai avançando, a gente meio que corre atrás, né? Sim, sim. Nós temos algumas comissões já estabelecidas, né? Comissões, eu diria que multidisciplinares, né? Porque são comissões compostas por oficiais de áreas diferentes dentro do Corpo de Bombeiros. Então nós temos oficiais da área operacional, oficiais da escola, oficiais do Serviço de Segurança contra Incêndio, né? Da área técnica, e até da área de finanças, né? Porque dependendo do que a gente vai ter que comprar de material novo para colocar nas viaturas, a gente precisa estudar esse material. Exatamente. Então existem vários oficiais empenhados, uma comissão que a gente montou já há algum tempo, uns 2 meses, o prazo dela está expirando, e a gente deve receber as propostas já para alteração de legislação em termos de segurança contra incêndio e até da parte de atendimento operacional. A ideia nossa é realmente sair já com algumas medidas, tanto para o nosso atendimento de pronta resposta, quanto para a parte de prevenção, de serviço de segurança contra incêndio. A gente sabe que com a chegada dos veículos, né, elétricos, a gente sabe da e quando a gente fala veículo, não é só carro, né? É carro, bicicleta, ônibus, caminhão, patinete, uma infinidade de coisas. E a gente sabe que um dos lugares que ocorrem a maior parte desses incêndios é o local de recarga dele, né? E estacionamento, garagem. Exato. Então, o incêndio provocado por esses veículos é realmente muito intenso e a gente gasta uma quantidade muito maior de água do que se gasta com um veículo automotor normal. Convencional. Então a gente perde muito tempo e gasta muita água. Então não é só o Bombeiro de São Paulo, o mundo inteiro está estudando alternativas, né? Então a gente vê isso daí em diversos países, soluções que estão sendo... eu vi essa semana uma solução que está sendo usada na Alemanha, uma espécie de uma lança que rompe ali a bateria e joga água dentro da bateria. Eu vi aquela do sistema automático que detecta a fumaça ou o calor, ela joga a manta que cobre o carro na garagem. Então, exatamente. Então tem sistema com manta, com outras propostas de produtos que podem ser jogados e que podem reduzir o tempo, né? Então, existem vários materiais. É o desafio do avanço tecnológico. É isso né, aí. Surge uma nova tecnologia, a gente vai ter que reagir e escolher a melhor opção para poder tornar seguro o uso dessa nova ferramenta, que vai ser o veículo elétrico. Né? Então, nós como Fundabom, você sabe disso, né, Choradeira? A gente tem esse papel, né, esse dever sim. de fomentar, né, a pesquisa, o desenvolvimento, a discussão. Né? Sim. Então nós propomos sempre painéis, discussões, seminários, eventos que... Né, porque a gente, claro, para a gente formar a nossa opinião e a gente chegar a algum lugar, não basta a gente pensar entropicamente, né? A gente precisa trazer as referências de fora, né, que tem muitas, né, das pesquisas, da indústria, né, para que a gente discuta tudo isso e possamos sair com as melhores soluções. Né? Sim, não, é dentro dessa premissa, né, que a gente trabalha. Então até essa comissão que eu falei que foi montada dentro do Bombeiro, é uma comissão que está buscando, né, os especialistas de diversas áreas, o pessoal tem vindo, né, no quartel o pessoal tem ido fazer visitas. Né. A ideia realmente é que haja realmente uma grande interação com a sociedade de uma maneira geral, para que a gente possa crescer. Claro. Principalmente quando a gente tem uma situação nova como essa, né, algo que é novo. Então o bombeiro não vai resolver isso daí assim, se fechando meia dúzia de oficiais decidindo alguma coisa, não é isso. Né. A ideia realmente é ir buscar as empresas que estão trabalhando, que estão produzindo equipamentos para fazer a proteção disso daí, ou até o próprio fabricante. Então, é um trabalho bastante, né, com múltiplas direções aí a serem adotadas para realmente buscar a melhor solução técnica. Mas é realmente um desafio. Né? Eu diria que o mais recente desafio que eu vejo em termos de segurança contra incêndio é realmente a forma como vai ser tratada a questão da proteção e do atendimento operacional também, claro, para essa questão dos veículos elétricos. Né? E ali tem outros desafios, né? A questão das células fotovoltaicas também, que são coisas novas, que estão... Os parques já existem, mas agora tem os parques de geração de energia. Está intensificando bastante, então a gente também precisa ter uma forma de regular de uma maneira mais clara, objetiva. Né? Eu falei das 3 palavras lá, eu falei de padronização. Né? A gente tem que padronizar, as pessoas têm que saber o que o bombeiro espera, né, para poder também utilizar, né, fazer a parte preventiva, instalar os equipamentos de acordo com o que realmente é necessário. O que é combinado. E tem que ter uma regra só. Né? Então, eu estava falando sobre padronização, falei que a gente tem várias SATs, tem a DAT, todo mundo tem que falar a mesma regra. Então, a gente tem que ter essa padronização, esse regramento, esse trabalho na parte de formação, né,
e de qualificação, né, da capacitação dos nossos profissionais, que todos tenham uma visão homogênea, né, dos problemas, que a gente não tenha pareceres diferentes. Então tudo isso é desafiador, né, e é aquilo que a gente busca no Serviço de Segurança contra Incêndio, né? Claro. E a transparência, né, permitir o acesso das pessoas, elas conseguirem tirar suas dúvidas, resolver as coisas. Isso é uma coisa que a gente busca também intensamente, que eu acho que a gente juntando essas 3 coisas no serviço, ele funciona muito bem. Sem dúvida. Schroeder, que bom que a gente tem a oportunidade de falar sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, né? Pô, assim, Então a sua vinda aqui, né, ele tem esse condão, né, não só de contar a sua história, que é rica, como a de todos nós, mas como também, para quem nos assiste, contar do que está acontecendo, né? sim. Então eu quero, Muita antes de coisa mais nada, acontecendo. bom, muita coisa. Antes de mais nada, te agradecer pela sua disponibilidade, você dispor do seu tempo, vir aqui bater um papo com a gente, falar sobre tudo isso, falar além de falar de você, da sua história, falar do seu trabalho, né? Que é muito importante. Então eu te agradeço pela sua disponibilidade. Venha sempre que tiver novidades, né? A Fundabom está de portas abertas para o fomento de todas essas discussões que você está vivendo lá, e faremos algumas no ano que vem, a gente já conversou sobre isso. Sim. Muito obrigado, e eu deixo esse espaço final aqui para você fazer as suas despedidas e considerações. Bom, então eu gostaria de novamente agradecer, né, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui na Fundabom, né? Nós tivemos a oportunidade de participar também no início da Fundabom, nos primeiros cursos que foram desenvolvidos. Você aqui, tem de uma área história técnica, muito ligada à nossa né? fundação Já aqui. ministrei muita aula pela Fundabom, a gente sempre teve muito vinculado, a gente tem um carinho especial, né, pela Fundabom. A gente entende a importância dela para o Corpo de Bombeiros, né, não apenas hoje, mas no futuro, né? Eu consigo projetar o tanto que a Fundabom vai ser importante para a nossa instituição. Está aqui sendo entrevistado pelo senhor, que é um amigo, né, um companheiro de muito tempo, né? A gente tem muitas histórias aqui. Foi algo muito, muito agradável também. E me coloco à disposição sempre que a Fundabom precisar. Nós estamos aqui no Serviço de Segurança contra Incêndio, né, na chefia do departamento, aqui no 5º andar do CCB, né, de portas abertas aí para apoiar no que for necessário. Você realmente é aquele parceiro com P maiúsculo. Muito obrigado. Obrigado, Schroeder. Show de bola. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado, como eu gostei. Quero lembrar mais uma vez, muito importante, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast, dê o seu like, acompanhe nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Estão abertas as inscrições para o GVTD, Guarda-Vida por Tempo Determinado, programa do Governo do Estado de São Paulo. Nós temos 600 vagas. Você, jovem, que tem boa habilidade natatória, é surfista, quer trabalhar com o Corpo de Bombeiros por uma temporada, inscreva-se no programa GVTD. Acesse o site do Corpo de Bombeiros, www.cordebombeiros.sp.gov.br, e todas as informações estão lá. Muito obrigado e até a próxima.